Shalom, shalom, queridos, bom dia. Estamos no 12º dia da contagem do homem, hein? E continuamos essa semana falando sobre o espírito de sabedoria. E hoje, né, dia 12 da contagem, nada melhor do que falar sobre governo, né? 12 nos remete a governo. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. O tema de hoje é o governo de Deus através da sabedoria. A verdadeira autoridade do reino, ela é exercida não pela força humana, mas pela sabedoria que vem do alto. Provérbios 24, 3, 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Então, querido, sabedoria, nós já falamos sobre isso, ele é o alicerce da edificação em tudo em nossas vidas. E a palavra casa aqui, ela pode representar não só família, mas uma vida, ministério, destino, um chamado profético, ou até mesmo uma geração inteira. Então, a construção, ela vai começar sempre com a sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria que vem pela revelação e pelo temor ao Senhor, sempre. Né? Não se trata de habilidades humanas, mas apenas do direcionamento do Senhor. Então, sem a sabedoria do alto, qualquer construção ela é frágil diante das tempestades. Então, Deus está nos treinando aqui, queridos. Deus está nos ensinando a edificar com sabedoria a nossa vida, não por impulso, não por emoção. Ele está nos treinando para afirmar tudo aquilo que tem sido gerado em nós com inteligência e constância. Nós precisamos ter constância. Tudo que o Senhor está gerando em nosso coração tem que ter constância, tem que ficar e ser exercido. Ele quer nos encher a nossa casa interior com a sua presença, revelação, trazendo uma abundância real. Então, o reino de Deus não é um governo humano, mas é espiritual, fundamentado na justiça, verdade e sabedoria. Então, desde a criação, nós vamos ver que Deus ele estabeleceu a ordem com sabedoria. Provérbios 19, 20 vai dizer: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então, a sabedoria é o alicerce da administração celestial e também a alicerce do nosso chamado como filhos e embaixadores do reino. Então, a primeira chave que a gente vai estar vendo sobre isso é que ter sabedoria para pedir e maturidade para administrar. Nós não temos que ter só sabedoria, nós temos que ter maturidade para administrar tudo que o Senhor tem nos dado, porque senão se perde. Então, 1 Reis 3, 9, 12, bem conhecido, que é a história de Salomão, vai dizer: dá, pois, ao teu servo, Salomão está pedindo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Então, queridos, nós já conhecemos a história de Salomão, e Salomão ele impressiona o coração de Deus a pedir sabedoria. Não riqueza, não poder, mas ele tem um pedido exato, que é a sabedoria. E esse pedido revela um coração inicial ali, humilde, sensível à responsabilidade que ele tinha diante daquele governo. E Deus se agradou daquilo, quando ele priorizou, né, o que é eterno, e quando Deus ele se agradou de Salomão, ele se agrada também quando nós priorizamos o que é eterno e desejamos o governo de quê? Ele governar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre tudo. Tudo que ele nos confia, quando nós dedicamos a ele, ele se agrada. Porém, a gente precisa entender que o início não vai garantir o fim. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento. Você chega cheio de amor, cheio de empolgação, mas isso não vai garantir o fim. Né? O que vai garantir é a constância nele. Então, nós sabemos que, com o tempo, o que aconteceu? Salomão ele foi se afastando do projeto original que o Senhor tinha para ele, casou-se com mulheres estrangeiras, acumulou bens e, pior de tudo, ergueu altares a outros deuses. Ou seja, ele recebeu sabedoria, mas ele não teve maturidade espiritual para administrar tudo.
A sabedoria sem obediência se torna presunção. O dom sem caráter se transforma em uma armadilha. Então, sabedoria não é só o que pedimos, mas o que cultivamos. Salomão é um alerta para nós. Não basta pedir sabedoria, é preciso caminhar diariamente com a sabedoria. Sabedoria verdadeira é cultivar com temor, obediência e constante dependência do Senhor. Se a gente caminha com temor, obediência e com uma constante dependência do Senhor, já somos sábios e o Senhor vai estar conosco em tudo, que nós estamos caminhando certo. Então, sabedoria do alto sempre aponta para o céu e nunca para o ego. É sempre para Deus, querido, nunca para nós. É sempre para Ele. E assim Ele sustenta tudo aquilo que Ele nos entrega. A segunda chave, rebelião que corrompe o governo. Que corrompe o governo. 1 Samuel 15, 23 vai dizer: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor rejeita Salomão como rei. Então, a Bíblia nos mostra que ele tinha autoridade, mas ele não tinha sabedoria. Então, a Bíblia também vai nos mostrar vários reis que tinham autoridade e não tinham o quê? Sabedoria. E o pior que isso, falharam. Saul, por exemplo, reinou sem o quê? Sem a direção do Senhor, sem a direção profética, sem sabedoria espiritual, e ele perdeu o trono também. O profeta Samuel confronta o rei Saul por não obedecer plenamente à ordem de Deus. Qual era a ordem que Deus tinha dado? Destruir completamente os amalequitas. Está lá em 1 Samuel 15. Saul poupou o quê? Poupou o rei Agag. E o melhor do rebanho que tinha, justificando ainda a sua desobediência como seria um sacrifício para Deus. E Deus fala o quê? Que ele não valoriza a obediência mais do que o sacrifício. Então, a rebelião não é apenas um erro, mas a rebelião também é uma quebra de uma aliança espiritual. Assim como a feitiçaria, ela manipula as forças espirituais, a rebelião tenta manipular a vontade de Deus para ajustar a nossa vontade. Então, quando o nosso desejo toma o lugar da obediência, nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Porque você já não está colocando o Senhor no centro, você já está você no centro. Então, você já se tornou um idólatra da sua própria vontade. Então, muitos buscam conselhos, recebem direções, né, de seus líderes espirituais, sobre o que fazer, sobre o que evitar. No entanto, por insistência e autossuficiência, muitos escolhem o quê? Seus próprios caminhos, mesmo após uma correção. Então, quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós tiramos o Senhor do centro e entronizamos os nossos próprios desejos. E isso é idolatria. Né? A gente tem uma noção de idolatria, é só adorar imagens. Não, queridos, idolatria é tudo que tira o Senhor do centro. Então, Saul ele foi um exemplo disso. Ele preferiu preservar sua vontade ao invés de se submeter plenamente à ordem de Deus. E isso custou-lhe o governo e, pior de tudo, custou a presença do Senhor. Então, Saul foi rejeitado como rei porque quis exercer a autoridade sem submissão à palavra. No reino de Deus, a autoridade está entrelaçada à obediência. Quando rejeitamos a voz de Deus, nós perdemos a legitimidade espiritual. Por quê, queridos? Deus não divide o seu trono com o ego de ninguém. De ninguém. Então, nós precisamos compreender que a obediência parcial é uma desobediência disfarçada. Ou você obedece em tudo, ou você não está obedecendo. Você está mascarando ali o negócio. O Senhor está restaurando o temor em meio ao seu povo. E isso vai ser cada vez mais. Nós vamos ver cada vez mais o Senhor restaurando isso em nós. E glória a Deus por isso. O governo vai exigir uma rendição total. Não há lugar para ego no governo, no reino do Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. E a terceira chave, não há como servir dois deuses. Não há como servir dois deuses, e aí vem uma perguntinha. Você faça para você mesmo. Quem de fato está governando a sua vida? Em Mateus 6:24 vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus não divide o governo da nossa vida com ninguém, queridos. Ele é rei absoluto ou ele não está reinando. Então, quando tentamos viver com um pé lá no reino, o outro no mundo, nós estamos criando uma guerra interna e uma fé confusa, que vai fazendo um dia você optar por um lado ou por outro. A quem você obedece nos bastidores da sua vida? Isso vai revelar quem governa de fato a sua vida. Então, é só você prestar atenção. Quem de fato você, o que de fato você está fazendo quando ninguém te vê? Nos bastidores da sua vida. Você está sendo obediente mesmo quando ninguém está te observando? Porque Deus observa o tempo todo, né? Mas às vezes a gente acha que ninguém está nos vendo. Então, aí vai mostrar quem está governando de fato a sua vida. E isso é importante a gente fazer essa reflexão. Porque aí você vai saber qual direcionamento você vai tomar. Muitos dizem que seguem Jesus, mas suas escolhas ainda são guiadas pelo sistema do mundo. Dinheiro, fama, vaidade, controle. Isso tudo vai revelar um coração dividido. Né? Tem pessoas que aqui não, Senhor, não mexe aqui não, mas pode mexer aqui. No meu dinheiro, não. Não. Eu, dizimista, jamais. Não posso. Eu, ofertante da casa de Deus, não. No meu dinheiro, não. Então, você está servindo a outro Deus. Então, a gente tem que ver quem está em plenitude na nossa vida. Tiago 1,8 vai dizer, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ter esse ânimo dobre. O reino exige totalidade e não parcialidade. Servir a dois senhores vai gerar o quê? Duplicidade, confusão e uma instabilidade emocional e espiritual. 1 Samuel 15,17 vai falar, porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu sobre o rei de Israel. Existem lugares de honra que só o favor de Deus, queridos, vai abrir a porta para nós. Né? Portas se escancaram para quem carrega um propósito celestial. Mas o governo no reino nunca é sobre posição, é sim sobre submissão. O Senhor está nos levantando líderes aqui, vozes e governantes espirituais, mas com uma exortação clara. Isso é para todos nós, querido. O Senhor está falando claramente. Quando eu te exaltar, não se esqueça quem te levantou. Quando a sua promessa chegar, quando tudo que você sonhou e você pede ao Senhor chegar às suas mãos, quando o governo que você quer chegar às suas mãos, não se esqueça de quem te levantou. A unção pode te colocar no trono, mas apenas a obediência vai te manter nele. Então, Saul é um exemplo de como o orgulho pode corromper uma unção. Ele se esqueceu de que a posição dele vinha de Deus e passou a agir como se o trono fosse dele por direito. Seu erro não foi apenas desobedecer, né? Foi não reconhecer a fonte da sua autoridade. Muitos, como Saul, começam no espírito e terminam na carne. Então, Deus os levanta, né? Deus levanta, mas o coração se enche o quê? De vaidade. Nós vimos Saul, vimos Salomão também. Então, a posição se torna um fim em si mesmo, e não mais um meio de glorificar o reino. Então, muitos, queridos, muitos têm sido levantados, e no meio da sua caminhada, esquece que ali é do Senhor, que você é só um servo fazendo a obra do Senhor, e se confundem no meio da caminhada, né? E não mais estão glorificando o reino, mas a si mesmo, seus egos. Então, Mateus 23:12 vai dizer, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem aí mesmo se humilhar será exaltado. Em contraste, nós vamos ver o quê? Davi reconhecia que tudo vinha de Deus. Mesmo ungido, ele esperou o tempo certo do Senhor, e mesmo sendo rei, ele mantinha uma postura de servo. Davi, ele se arrependia rápido, ele procurava sempre o Senhor. Salmo 75:6, 7 vai dizer, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Então, queridos, nós chegamos a um tempo onde Deus está nos treinando como governantes do reino, mas todos nós precisamos ficar muito atentos, pois o maior teste não será a batalha que cada um de nós vamos enfrentar aqui. O maior teste será o nosso coração após a nossa vitória. Então, lembre-se, sempre, o trono é dele, o governo é dele, a glória é dele, tudo é para ele, por ele. Amém, queridos? Até amanhã. Amanhã nós nos vemos novamente. Shalom, shalom.